Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é seu irmão Alisson Tonassi, mais uma vez para a gente falar sobre o livro dos médiuns para umbandistas. Hoje estamos no capítulo da influência do meio. Aqui nós vamos falar do meio físico, ou seja, o ambiente em que nós estamos inseridos para a execução do nosso trabalho, quanto do meio das pessoas que se encontram naquela reunião. Então é muito importante a gente tentar entender essas condições, né? E aí, como sempre, eu faço pequenas afirmativas ou perguntas e vamos comentando em cima disso, tá? Olha, primeira pergunta. O meio em que se acha o médium exerce influência nas manifestações? E aí eu vou trazer a seguinte resposta. O meio físico ou mental daquele grupo exerce grande influência nas comunicações e está intimamente relacionado com a vibração, com a egrégora do grupo, que atrairá espíritos simpáticos tanto para o bem quanto para o mal. O que é um espírito simpático nós vamos comentar depois. Por isso, o grupo deverá ser o mais homogêneo quanto possível, certo? Então, ele diz aqui o seguinte: o meio influencia na qualidade da comunicação? Sim. Como é esse processo da qualidade? Veja bem, primeiro, nos nossos terreiros, nós temos o ambiente do terreiro. Um ambiente preparado, um ambiente sacralizado, um ambiente fundamentado, vibrado, tanto no nosso congá quanto nas nossas trunqueiras, fundamentado na sua energia, conforme a energia da casa, da egrégora da casa. Ali existe um guia-chefe que vai orientar todo o preparativo, os resguardos, que são as defesas da casa. Defesas energéticas que vão ter um grande papel de influência no ambiente, naquele que descarrega energia, naquele que traz energia, naquele que vibra com o orixá, são as condições do meio ambiental. Isso tudo importa para o nosso terreiro? Importa. Mas não toda essa fundamentação, ela também tem que estar conectada pela egrégora vibrada do grupo que está ali. Ou seja, se nós temos um grupo de pessoas que estão num terreiro com o intuito da caridade, mais importante do que as fundamentações de uma trunqueira e as fundamentações de um congá são as questões voltadas do grupo que estão ali. O intuito que o grupo tem de fazer o bem. Então, isso cria uma egrégora que atrairá, primeiro, os espíritos simpáticos a cada um que ali está. Por exemplo, eu tenho os meus guias, e os meus guias estão indo para aquele grupo pela simpatia que eles têm a mim. E assim para as outras pessoas, o do pai de santo, o do irmão de santo que está ali, cada um com a sua função. Então, isso é muito importante, nós entendermos essas condições do meio que influencia os nossos trabalhos mediúnicos, certo? Então, vamos para a outra pergunta aqui. Os espíritos superiores, conforme... Aqui não é uma pergunta, é uma afirmativa. Os espíritos superiores, conforme a necessidade, podem sobrepujar tanto a má vontade do médium quanto a influência do meio. Neste caso, o médium se mantém estranho, ou seja, alheio às manifestações. Ou seja, à medida da necessidade, mesmo que o ambiente não seja um ambiente preparado, que não seja um ambiente vibrado,
que o médium seja um médium imperfeito, que esse médium seja um médium desorganizado, desequilibrado. Mediante a necessidade, os espíritos sobrepõem a sua vontade para que, à medida da necessidade, que seja necessário passar uma informação, passar uma orientação para alguém, eles vão atuar independente de qualquer coisa. Os espíritos superiores, eles têm uma capacidade maior do que qualquer meio, qualquer influência negativa inferior, certo? O que mais? E aí, o médium, ele muitas vezes é tomado pela circunstância a ponto de, por exemplo, mesmo que o médium seja consciente, o espírito superior, ele vai tomar a revelia do médium aquela condição. A mediunidade daquela pessoa, para que a mensagem seja transmitida, e o médium não tem a vontade dele é abolida momentaneamente, certo? Isto não é comum acontecer. Isso é só para a gente saber que pode acontecer algo quando é permitido pela vontade de Olorum que um espírito superior sobrepuje a vontade de alguém que está inferior a ele. Pode acontecer, mas isso não é comum, beleza? Vamos lá. Os espíritos superiores não comparecem a reuniões fúteis. Dizem que lá sua presença é inútil. Então é muito importante a gente entender essas condições. Nessas reuniões, onde a gente simples, mas com boa vontade e sinceridade, eles se esforçam para comparecer. O bom seria que, numa reunião dessa, houvesse o estudo, pessoas, médiuns capacitados. Mesmo que numa reunião não haja médium capacitado, pela simplicidade, pela falta de entendimento de como funcionam as questões da espiritualidade, mas se há boa vontade, se há coração aberto, se há sinceridade, ali os guias estarão. Então, o guia não escolhe uma pessoa nobre, cheia de vaidade, cheia de conhecimento, com uma técnica de incorporação muito grande. Não é assim que os guias escolhem. Eles escolhem pela boa vontade, pela sinceridade de coração. Aí vamos lá. Gente instruída, mas com soberba e ironia, eles deixam o caminho para os zombeteiros. Não acha que se tem ali uma reunião com gente muito cheia de pompas, que se acha, ali não vai ter guia espiritual, vai ter zombeteiro, tá? Vamos lá. Nas giras sérias, podem entrar espíritos inferiores, ou seja, nós temos uma gira no nosso terreiro. Nessa gira, onde todo mundo está ali querendo a caridade, as trunqueiras e o congá estão ali assentados, fundamentados. Pode entrar espíritos inferiores? Podem e deve. A diferença é que os espíritos inferiores que ali entram para aprender, observar e receber a energia do nosso terreiro. Ali eles vão estar respeitando o ambiente. E mesmo que eles não queiram respeitar o ambiente, eles são compelidos a respeitar pelos nossos guias que ali estão. Beleza? Então, o meio influencia muito. Aí, aqui eu li aqui, sim, se mantém com respeito ao ambiente, tá? A gente já falou. Não, número 5 aqui. Não há, aqui uma afirmativa. Não há necessidade de ser médium ostensivo para atrair espíritos. Os espíritos
estão em todos os lugares. Nos acompanham, nos observam, nos influenciam tanto positivamente quanto negativamente, conforme atraímos ou repelimos eles. Isso é a lei da simpatia e da antipatia, por consequência das nossas vibrações. Então, a lei da simpatia e da antipatia está ligada à lei da vibracional, uma lei que é de caráter, é uma lei de caráter do que você vibra, do que você sente, do que você é o que você é. Não tem como fingir. Então, os espíritos que nos acompanham, eles vão estar em todos os lugares. E aí, por exemplo, você é um cara que só vive no boteco, aonde é um meio de desequilíbrio. Que espíritos que vão estar ali? Você é uma pessoa que está sempre em reuniões de estudo, em reuniões filosóficas. Que espíritos que vão estar ali? E assim, você vibrando desta forma, os espíritos que estarão ali terão a simpatia com você, tanto para o bem, ou seja, para a questão do estudo, do equilíbrio, da tranquilidade, da paz, da harmonia, quanto para as questões do desequilíbrio das consequências, né? Por exemplo, uma reunião de traficantes. Que espíritos que vão estar ali, né? Aí, influência das vibrações. Aí, quando eu digo influência das vibrações, eu anotei aqui moral, ética, desejos que nós temos, da nossa influência dos nossos desejos, daquilo que a gente almeja na nossa vida, né? Número 6. Onde se reúne as pessoas a seres espirituais próximo. E a qualidade dessas reuniões é que dita o caráter do espírito que são atraídos para ali. É uma assembleia oculta que nos segue pelas nossas qualidades e pelos nossos defeitos. Isso é um complemento daquilo que a gente já estava falando. Aí ele também complementa isso aqui. Até pode um guia aparecer numa reunião que não é séria, para dar um alerta, para orientar, dar uma mensagem boa. Mas se suas orientações não são acolhidas, ele deixa à mercê dos espíritos simpáticos ao grupo. A simpatia, por exemplo, qual é o espírito simpático numa reunião que não é séria? É de um quiumba. Os quiumbas vão estar ali, né? E aí o espírito, quando vê que a sua presença ali é inútil com as orientações que ele tenta passar, aí, infelizmente, ele vai embora e deixa à mercê daquele grupo ali pelas afinidades. Não basta... Aí, outra afirmativa. Não basta que a reunião tenha um caráter sério. Olha o interessante disso, galera. Não basta que a reunião tenha um caráter sério. Há a necessidade da pureza do desejo do bem. Ou seja, você pode dizer que está indo numa reunião séria, que está fazendo uma reunião séria, mas eles conhecem o caráter da tua alma. E aqui a gente está falando a média do grupo que está ali, certo? Você vai ter, por exemplo, a gente sabe que a maioria das pessoas que estão dentro de um terreiro, numa gira de terreiro, que fazem parte de um terreiro, elas têm ali uma média moral. Você vai ter pessoas com maior afinidade ao caráter do bem e outras que estão ali mais por interesses pessoais. Isso vai variar muito, mas na média daquela egrégora é que a espiritualidade vai trabalhar, certo? O ideal seria que fosse uma pessoa que tivesse com caráter baixo, ao chegar numa egrégora dessa, elevasse a sua vibração, sua sintonia, né? Aí, a necessidade do desejo do bem. Os guias se aproximam pela boa vontade, mesmo que nós não sejamos perfeitos, mas tendo sinceridade na nossa atividade, na atividade que desejamos executar, com desejo de evoluir,
progressivamente é aquilo que os guias mais querem de nós. Nós não temos que ser perfeitos. Nós temos que ter sinceridade no coração, nós temos que ter o desejo de melhorar-se para que entremos no caminho do bem. Aí o guia se aproxima. Nós não precisamos ser perfeitos para ter um bom guia, mas tendo a boa vontade, tendo o desejo de caminhar no caminho correto, e mesmo que a gente às vezes falhe, o nosso guia vai estar ao nosso lado, nos incentivando a nos manter no caminho do bem, né? É isso que eles querem. Eles sabem, eles não desejam de nós perfeição. Deseja que nós saiamos do caminho do equívoco para o caminho do acerto, certo? E aí, eu vou ler a primeira pergunta, porque é muito importante. Eu vou ler a resposta da primeira pergunta, que é muito importante isso. Eu vou terminar com a primeira pergunta. O ambiente físico e mental do meio ou do grupo exerce grande influência nas comunicações e está intimamente relacionado com a vibração, a egrégora do grupo, e atrai espíritos simpáticos, tanto para o bem quanto para o mal. Por isso, o grupo deverá ser o mais homogêneo quanto possível no intuito da caridade. Então, é muito importante isso, meus irmãos, porque o meio influencia, o ambiente preparado influencia, a fundamentação do nosso terreiro, que é cheio de fundamentos, cheio de ritualísticas, que vão trabalhar tanto o ambiente interno do médium, quanto o ambiente externo ao médium. Tudo, o meio sendo as pessoas, o meio sendo o ambiente. Tudo isso é importante. Vamos pensar sobre isso, que a gente, terminando aqui o nosso estudo de hoje, peço para deixar um like, peço para fazer qualquer manifestação ali nos comentários e passe isso para a gente começar a ter um caráter de estudo. E muito axé a todos.